forma diferente e eu vou trazer algumas mudanças aqui na leitura. Lógico que eu vou continuar da mesma forma que eu vinha fazendo, né, as leituras mensais, mas os comentários foram bastante importantes porque eu consegui trazer uma nova luz para esse trabalho. E uma das sugestões que eu gostei bastante foi uma pessoa que me pediu para que eu tivesse assim uma frase de reflexão, né? Ou antes ou depois da leitura. E aí eu achei que isso poderia ser bastante assim produtivo, né, para todos nós. Outra coisa eu queria explicar para quem pediu para eu mostrar a carta na casa. Na verdade, isso eu faço durante o curso. E quem tiver interessado em fazer um curso sobre o tarô, é só entrar na lista de espera, que a Luciana está preparando lá uma lista de espera para o próximo curso, porque a gente não sabe ainda como vai ser esse ano. Mas eu não tenho como ficar mostrando toda a carta durante a jogada, porque isso tira a minha fluidez, sabe? Para mim não é algo natural. Eu preciso olhar o jogo como um todo. Então eu fico fazendo as conexões dos eixos, das casas. Posso sim falar mais sobre cada casa, o que ela significa, até um pouco mais sobre o assunto daquela carta naquela casa, mas sem ficar especificando, porque para quem não está interessado em aprender o tarô, isso pode ser bastante assim desagradável mesmo. Inclusive, essa minha forma de trazer a astrologia, como eu fiz no mês passado, também eu não vou querer trazer essa coisa muito técnica, muito qual é o planeta na casa e tudo mais, porque eu acho que isso confunde muito as pessoas. E aí, para começar, eu gostaria de fazer uma homenagem ao meu professor. O nome do professor é Jonas Mazetti, e ele escreveu esse livro sobre a sabedoria dos mestres, né? Então, a frase que eu trago de reflexão hoje é uma frase do início desse livro, né? Bem aqui na apresentação, onde ele diz assim: conhecimento e devoção são grandes aliados, são o grande segredo quando o objetivo é conhecer a nossa verdadeira natureza. O que ele quer dizer? Que quando a gente está buscando, né, esse crescimento espiritual, na verdade o que a gente está buscando é uma conexão com a nossa verdadeira natureza, com o que chamamos de eu, né? E aí, para que isso ocorra, eu preciso ter um professor. E esse professor, ele vai estar sempre me ajudando. Não precisa ser um só professor. Durante a nossa vida toda, temos vários professores. E aqui eu gostaria também de fazer uma homenagem à minha professora Miriam, que foi quem lá nos meus 20 e poucos anos me ensinou o tarô nessa forma como eu jogo hoje. Ela, que é uma pessoa que ainda está aqui entre nós e que ainda dá cursos também, minha homenagem e meus agradecimentos. A conexão que a gente faz, porque assim, a gente vai passando, né, por várias religiões, a gente vai passando pelo lado místico, a gente vai avaliando o que é bom para mim e o que é preciso mudar. Assim se dá o crescimento. Por isso que a gente fala que o outro, seja a minha família, ou seja outra pessoa que nesse momento está no meu ciclo de amigos, está convivendo comigo, ele está me ajudando a crescer. Porque essa vida é tão rica, ela é tão mágica, né? Que ela traz exatamente aquilo que a gente precisa aprender no exato momento, na nossa frente, assim. Tá bom? Vamos lá. Peixes. Peixes aqui mostra uma estrutura, uma estabilidade, uma busca de equilíbrio. Então é um momento assim, onde vocês estão parados, avaliando as coisas, mas ele mostra estabilidade.
aqui mostra proteção espiritual. Então, para tudo que vocês forem fazer agora, né, a espiritualidade está te protegendo. Então, eu brinco assim, mesmo que você faça uma burrada, é o momento em que você está protegido. E ele mostra aqui, olha, a questão de trabalho é uma questão importante aqui para vocês neste período de janeiro. Então, eu diria assim, qualquer tipo de contrato de trabalho, procure assinar na primeira metade do mês, porque ele aparece bem na primeira casa. E aí, ele diz assim, vocês preocupados em ter que deixar para trás algo que vocês se dedicaram por muito tempo. Então, é um olhar assim, como eu posso conciliar o gostar de mim e o gostar do outro. Essa forma de troca, de não me dedicar totalmente ao outro, seja filho, seja pai, mãe, não importa, e ter essa dedicação um pouquinho para o meu lado, né? A carta mostra a possibilidade de assinatura de documentos, papéis, outra vez, ó, trabalho. Vamos dizer assim, a carta podia estar indicando a possibilidade da assinatura de um contrato de trabalho, porque aqui mostra essa legalização, mas a preocupação de quanto vai ganhar, como vai ser, se vai dar, se não vai dar. E também essa carta pode representar alguma questão na justiça, litígio, partilha de bens, algo por aí. E se a gente estiver falando em justiça, é um momento favorável para o ganho do pisciano. E ele está aqui numa avaliação, revendo valores, revendo a questão financeira, olhando os relacionamentos, como eu vou lidar com o filho, como eu vou lidar com o meu companheiro, como eu vou lidar com as minhas finanças, se eu tiver que largar por um tempo o que eu tenho que fazer. E ele fala assim, a pessoa no meio ambiente dela está divertida, está comunicativa, ela está muito bem nesse lado, comunicação, viajar. Essa carta me indica a possibilidade de uma proposta vinda do estrangeiro. Aquela carta mostra a possibilidade de uma viagem a dois, então a gente pode estar falando de uma viagem a dois para o estrangeiro. Pode ser uma viagem curta também, um bom relacionamento com irmãos, um bom relacionamento no meio em que eu vivo, estável, tranquilo. Aí ele fala, apesar de estar com medo e buscando uma estrutura interna deste ego, é tão interessante porque, olha só, com todo esse lado favorável, vocês estão ainda nessa dúvida, o que fazer, como fazer, mas a carta não me mostra nenhuma necessidade de decisão. Então é assim, já tomei a minha decisão, estou certa disso, só não sei como eu vou organizar para fazer. E aí gera um certo medo, né? E aí ele mostra ali, né? Uma possibilidade de mudança rápida na casa ou da casa, mas vocês assim, meio cansados. Por isso que ele diz, um olhar para si. Muitos estão preocupados com o filho, ou se não for filho, a preocupação é se eu estou preparado, se eu estou maduro o suficiente para esse passo. E aí é algo que acontece repentinamente, né? Muitos conflitos, e ele diz assim, é um momento em que eu busco meus amigos para poder me aconselhar ou para poder me ajudar nesta tomada de decisão, mas pela carta a tomada de decisão já foi. Eu só não sei o lado prático de como organizar as coisas. Na casa dos filhos, né, e na casa dos romances, ele diz assim, uma necessidade de liberdade, de criatividade, de olhar o novo. Então, para quem tem filhos, pode ser aborrecimento com filhos, pode ser uma sobrecarga, né? Um filho ainda dependente de vocês, e aí isso sobrecarrega. E para relacionamentos, não é o momento do pisciano começar nada novo, tá? Não é o momento de novos relacionamentos, é o momento de avaliar o que tem, buscar um objetivo, legalizar a situação em alguns casos. E aí ele fala, maior liberdade, uma luta interna e um assim... Sabe quando a gente fala assim, luta por justiça?
Eu quero desta forma porque eu mereço. Então é algo que eu estou buscando para poder não ficar mais empurrando com a barriga, para poder se efetivar as coisas. No trabalho, mostra as coisas acontecendo de forma lenta, uma luz aqui no dia a dia de vocês, no trabalho. Essa casa fala de trabalho, do dia a dia e também de saúde. Então, se eventualmente esta carta do inconsciente representar uma cirurgia, por exemplo, ou uma doença que possa te atingir, o eixo mostra a cura. Essa carta me representa a cura homeopática, então as coisas vão acontecer devagar. Se qualquer questão de saúde, que não me parece pelo que está no seu... Não é uma questão de saúde física, é uma questão de saúde emocional, mais psicológica. A cura é lenta e a base dessa questão toda é: eu preciso liberdade, eu preciso fazer o que eu quero, é um momento que eu estou querendo aproveitar as oportunidades que chegam para mim. E aí ele mostra no desejo de se realizar, de fazer. Sabe quando assim, a gente arruma pessoas que estão junto com a gente, com a mesma opinião, com o mesmo propósito, né? Um grupo de trabalho, provavelmente sejam pessoas mais velhas do que vocês, neste novo grupo de trabalho, de ideias afins. Mas um momento importante aqui na vida social, um momento de cura, de novas alianças profissionais. Por isso ele fala, não é um momento de novos relacionamentos afetivos, preocupação financeira. Então esse olhar, né, esse te colocar na balança de como eu vou fazer financeiramente, ele aparece aqui outra vez, mas vocês vão ter o suporte financeiro sim, né? Ele mostra outra vez, olha, a necessidade de liberdade, muitos sonhos, é como se fosse uma energia de muita raiva interna, trabalhando aquilo, mas tentando te jogar pro ânimo, sabe? Tentando te colocar para frente. E aí ele mostra o crescimento chegando, fazendo algo com amor, com vontade, construindo algo. Olha, ele mostra uma construção de algo para a vida de vocês. É algo que eu já decidi, que eu estou animada, que eu estou empolgada e aí eu vou para frente. Pode ser uma oportunidade no exterior? Pode ser um ganho na justiça? Pode. É uma grande inquietação. Outra vez ele fala, olha, muita ansiedade, uma grande inquietação. Olha, mas ele mostra, é um negócio, é uma troca comercial, é algo que, talvez um contrato ali, como mostra na casa 2, parcerias, alguém junto, alguém que eu tenho as mesmas afinidades, o mesmo objetivo, eu diria, né? E aí ele fala, estabilidade nas relações, propostas profissionais que vão ser... Sabe quando você tem uma proposta profissional e que vai ser uma boa, um bom passo para a sua carreira? Este é o momento. Então é um momento de inovação. Apesar dos impedimentos e dessa irritação permanente, outra vez a carta me diz, possibilidade de uma proposta do estrangeiro. E aqui aparece uma figura masculina, então pode significar, gente, não vai ser para todo mundo, mas pode significar a proposta de um homem estrangeiro, um diretor de uma empresa, um chefe, alguém que possa trazer uma nova proposta. A médio e longo prazo, vocês com coragem, com ação, indo em busca dos seus objetivos, diante de novos valores. É interessante porque essa carta me mostra assim, é como se vocês ficassem assim num puxa e empurra. Vou, não, mas tem isso, não, vou, mas tem aquilo, não, vou, sabe? Então ele diz assim, a necessidade de novos valores, para que você possa fazer um planejamento. Porque aqui tem muito a questão da figura feminina, da maternidade. Então, o que isso quer dizer?
como eu vou, diante de toda essa situação, fazer o meu papel de mãe, ou como eu vou... alguns seria a preocupação com a própria mãe, e sabendo que tanto uma coisa ou outra é muita responsabilidade para vocês. Neste inconsciente, algo que vem e me desestrutura emocionalmente, minha autoestima fica bastante abalada, eu me consumindo, preocupada, cabeça que não para de pensar. E aí ele mostra aqui, olha, a necessidade de mudar, a necessidade de abrir mão. Então é assim, é como se tivesse uma onda que vem, foca no meu inconsciente, o que eu tenho que me reestruturar. E a partir daí, eu, apesar de estar confuso e me consumindo, eu deixo para o passado e faço essa mudança no novo ano que vem aí.